Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia. Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Hoje nós vamos falar que é exigido cadastro biométrico. Do que será, né? Doutora Fernanda vai explicar certinho para mim e para você que está nos assistindo. Muito boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, Solange. Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais novidades desse mundo da Previdência que não para, né? Então, agora, cadastro biométrico exigido pelo INSS no quê? No BPC Loas. Nós já algumas entrevistas atrás já tínhamos alertado que viria essa exigência para as pessoas irem se preparando. Agora não tem mais como correr. A partir de 1º de setembro ficou obrigatório mesmo essa exigência do cadastro biométrico nos casos de benefício assistencial para as pessoas com deficiência e aos idosos acima de 65 anos. Sem isso, o seu requerimento não vai para frente, não vai ter andamento. O INSS não vai concluir a análise da tarefa e, se demorar para fazer, vai ser negado por não cumprir uma exigência da lei. Então, agora é lei, né? Hoje, né, já é lei. Isso, é lei. Já vinha isso quando nós informamos de um ofício circular que o INSS expediu. Depois eles pediram uma portaria interministerial, uma portaria conjunta. Ele mostrou de todas as formas que isso ia vir para ficar. E agora, dia 16 de setembro, virou lei. Então, não tem mais como ratear, falar que está descumprindo a lei, porque o governo não está extrapolando os limites da lei. Ele conseguiu tudo, costurar isso lá no Congresso, incluiu na Lei 14.973. Então, agora, precisa fazer este cadastro biométrico através da Carteira Nacional de Identificação. Não se fala mais em RG, não se fala mais em CPF, Solange. Veja só, agora nós teremos Carteira Nacional de Identificação. Ela é utilizada com os números do RG, CPF? Mas é um novo tipo de documento que é emitido pelo Poupa Tempo. Tá? Então, temos que atualizar os nossos documentos para poder cumprir as exigências da lei. Porque, por mais que nós vamos pedir um benefício assistencial para uma criança com deficiência, esta criança tem um representante legal. Então, o governo exige então que o representante legal esteja com esse cadastro biométrico regularizado. Então, está vindo para todos. Para as crianças, os pais, os responsáveis, os tutores, os curadores, todo mundo tem que estar agora atualizado. Não agendei no Poupa Tempo, está demorando. Você pode ter esse serviço também pelo título de eleitor. Essa biometria no título de eleitor já vem como exigência faz tempo. O governo só posterga como obrigatoriedade porque quer os votos do pessoal lá, ainda está aceitando aquele título antigo, mas é um outro meio de você atualizar o seu cadastro biométrico e ficar em ordem com as suas obrigações de cidadão. É ou não é, né? Nós somos cidadãos, eu brinco, mas falando muito sério com todo mundo, antes de exigirmos os nossos direitos, nós temos que saber que temos deveres. Então, a partir do momento que nós cumprimos os nossos deveres, a gente tem como exigir os nossos direitos, é ou não é, né? Se estamos fazendo a nossa parte, agora eu vou falar, olha, agora está com você, me dê o meu direito. Então, existe essa exigência agora, então corram atrás, porque eu estou trazendo a lei que saiu do forno agora, dia 16 de setembro. E o que essas normas determinam, doutora? Então, essas normas determinam para que também
as pessoas que querem este benefício assistencial tenham o cadastro único atualizado junto ao Centro de Referência de Assistência Social, o famoso CRAS das cidades, que é vinculado às secretarias de assistência social. Tem que ter esse cadastro único atualizado a cada 2 anos dos integrantes, dos moradores que compõem o núcleo familiar. Além de levar toda a documentação dos membros das pessoas que residam na mesma casa. O critério de grupo familiar para fins de benefício é um pouco diferente do que é o critério do cadastro único. Porque no cadastro único você tem que declarar todo mundo que está morando sob o mesmo teto. Mas esse é o parâmetro que o INSS também utiliza para fazer análise do núcleo familiar para o benefício assistencial. Então, nós temos que ter em mente esta obrigação de estar lá declarando todos os moradores do mesmo teto e apresentar esse cadastro único no momento do requerimento do benefício assistencial para que o servidor possa analisar os integrantes, a composição da renda, a composição dos gastos familiares, as despesas com saúde que poderão ser deduzidas dessas rendas, para fins de enquadramento se a pessoa tem ou não direito a este benefício assistencial, que é muito importante para muitas pessoas idosas e com deficiência, porque ele muitas vezes acaba sendo a única fonte de renda da família. E ele é de um valor considerável, porque é um salário mínimo. Vamos relembrar que o salário mínimo está em 1.412, como isso faz a diferença para muitas famílias que estão em vulnerabilidade social. Então, esses regulamentos vêm colocar essas duas exigências, porque senão o seu requerimento não vai para frente, não. Se você está com o seu cadastro único desatualizado há mais de 2 anos, vai lá no CRAS atualizar. Se você não tem o seu cadastro biométrico, seja pelo título de eleitor, seja pelo seu RG, que agora é a Carteira Nacional de Identificação, vai lá, agenda no Poupa Tempo e corre lá fazer tudo isso, tá? Doutora, e como comprovar isso perante o INSS? Você, na hora de fazer o requerimento, a partir de dia 1º de setembro, agora vai ter uma etapa do requerimento que o sistema do meu INSS ele pergunta se você tem o cadastro biométrico. E aí você tem que juntar o comprovante desse cadastro biométrico. Como você faz? Você junta ou a Carteira Nacional de Identificação, ou você junta a certidão do cartório eleitoral emitida pelo site do TRE. Você consegue entrar lá no site do TRE e digitar os dados do seu título de eleitor, que na certidão vai constar se você é um eleitor que está com o cadastro biométrico regularizado. Se na certidão constar isso, então na hora de você fazer o requerimento, você junta essa certidão emitida pelo Tribunal Regional Eleitoral. Outra forma é você juntar a CNH, aqueles que têm a Carteira Nacional de Habilitação. Quando é emitida a carteira, ela também vem com esse cadastro biométrico. Então, doutora, resumindo, né? A doutora, como advogada que trabalha diretamente aí, né, nessa parte, a doutora achou que isso foi muito bom, vai melhorar tudo? Eu achei importante, porque como eu falo, assim, a gente tem que cumprir os nossos deveres antes de sair exigindo tanta coisa. Se nós estamos com um membro da família com deficiência, com essa dificuldade de renda, ou um idoso que não conseguiu pagar aqueles 15 anos de contribuição para ter direito à aposentadoria por idade, você não precisa ficar passando sufoco. É só você cumprir com os seus deveres de cidadão, de estar com toda a sua documentação regular, porque isso dá uma garantia de maior segurança, precisão, uma distribuição da renda para as famílias de uma forma mais justa, porque você não ouve muitas vezes a pessoa falando: sei de tanta gente que não precisa e ganha. Isso está afunilando justamente para realmente fazer a distribuição para quem realmente precisa, para tirar do conforto as pessoas
que se acomodaram com uma renda extra, porque isso não é uma renda extra, isso é um benefício para as pessoas que estão em dificuldade de prover o seu sustento, ou de prover o sustento de uma pessoa com deficiência, ou de um idoso, porque isso sai do bolso do cidadão que paga impostos, né? Então, não podemos deixar de esquecer que para a gente poder fazer essa distribuição e amparar os necessitados, nós temos que ter um método que possa realmente fiscalizar essa distribuição para quem precisa e não para aquelas pessoas que já tiveram a superação dessas dificuldades financeiras ou que já essa deficiência foi superada pelos tratamentos, porque muitas deficiências surgem por um acidente, uma doença, mas há curas. Nós temos uma medicina evolutiva, né? Então, vamos pensar que isso é uma forma de fazer a distribuição justa da renda para quem realmente precisa. Então, como a doutora disse, vamos sempre estar informados, né? Sempre com os documentos em ordem. Não é verdade que isso é muito importante, né, doutora? Mais alguma coisa? Se você já fez o requerimento do benefício lá no INSS e agora tendo essa informação, não precisa ficar com medo de que vai ter a negativa já. O INSS deu até o prazo de 120 dias para regularizar no processo, lá no requerimento, essa documentação do cadastro único e do cadastro biométrico. Então, fique despreocupado que é um prazo bom. 120 dias, não podemos negar que dá tempo de sobra para você ir no CRAS atualizar esse cadastro e você agendar ou para fazer essa Carteira Nacional de Identificação ou a CNH, ou atualizar o título de eleitor com esse cadastro biométrico. Vamos lá que tem tempo para regularizar tudo isso. 4 meses, hein? É muito tempo. Doutora, muito obrigada, né, pelas informações. Sempre atualizadíssima aí, né? Então, você aí que está com dificuldade, muitas vezes, na parte da aposentadoria, procure um advogado da sua confiança, que eu acho que é muito importante, né? Como é aquele ditado que a gente diz? O direito não socorre quem dorme. Conquista a Previdência. Quiz da Previdência. Realização Maria Fernanda Mascaro, Advocacia.